Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, uma grande alegria quando nós podemos começar o domingo juntos estudando a Palavra de Deus. Estamos nas nossas aulas sobre a doutrina do Espírito Santo. Começamos na semana passada e vamos ao longo de todo o mês de julho. Antes de começar a nossa aula, eu quero apenas fazer uma oração. Então, baixe sua cabeça, curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa aula de hoje. Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um privilégio que o Senhor nos dá para estudar a Tua Palavra. E por tudo que vamos aprender nesta manhã, rogamos que o Senhor abra nossos corações, que estejamos atentos para a Tua mensagem, estejamos, ó Pai, atentos ao Teu recado para os nossos corações nesta manhã. Fica conosco, ó Pai, que pela direção do Espírito Santo consigamos hoje aprender mais daquilo que o Senhor deixou registrado para nós. Agradecemos, ó Pai, mais uma vez por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos dar sequência, então, às nossas aulas sobre a doutrina do Espírito Santo, tratando de um tema que, dos assuntos relacionados ao Espírito Santo, é provavelmente o mais polêmico. E não é polêmico por causa do Espírito Santo, não é polêmico por causa do que está na Palavra de Deus, é polêmico por causa das heresias, das invenções que são formuladas e pregadas aí fora em muitos locais. Nós vamos falar nesta manhã sobre batismo e dom do Espírito Santo. É comum hoje você encontrar cristãos conversando e presenciar o seguinte diálogo. Um pergunta para o outro: você é crente? O outro responde: sim, sou. E esse que fez a primeira pergunta engata uma segunda: mas você já foi batizado com o Espírito Santo? Eu já passei por essa experiência. Não sei se alguém já passou. Alguns anos atrás, eu ouvi um senhor dizendo o seguinte: eu tenho 2 dias marcantes, especiais na minha vida. Eu pensei, nossa, 2 só? Eu tenho vários dias marcantes na minha vida, mas tudo bem. O dia em que eu me converti, esse senhor falou, o dia que eu me converti, um dia especial, e um segundo dia, o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Puxa vida. Na hora eu pensei, nossa, esse dia aí do batismo deve ter sido então aquele dia, né? A terra tremendo, fogo caindo do céu. Aliás, tem crente que pede para descer fogo, né? Tem até música que fala isso, desce fogo, Senhor. Será que cabe ao cristão pedir para descer fogo? Tem igrejas hoje que assim, é para descer fogo. Tem crente que olha para você e fala, a sua igreja desce fogo? Já te fizeram essa pergunta? Já fizeram para mim. A tua igreja desce fogo? Porque se a tua igreja é boa, se desce fogo. Se não desce fogo, é que a igreja é fraca. A igreja forte ali, o Espírito Santo está ali presente, o poder do Senhor quando desce fogo. Queridos, o que é batismo com fogo? Você sabe responder? O que é batismo com o Espírito Santo? Será que o batismo com fogo é o batismo com o Espírito Santo? Será que isso é uma coisa que o crente tem que ficar esperando, como muitos estão aí? Muitos crentes estão aguardando o dia do toque do Espírito Santo, quando serão batizados pelo Espírito Santo, vão sentir aquele poder sobrenatural. Será que devemos esperar batismo com o Espírito Santo? O que é dom do Espírito Santo? Veja, dom, não dons. Dons a gente vai ver lá na última aula. Será que batismo com o Espírito Santo, dom do Espírito Santo, são a mesma coisa? Ou são coisas diferentes? Será que falar em línguas é o dom do Espírito Santo? É prova que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Essas perguntas, amados, elas ficam na mente de muitos crentes. E dada a confusão que existe aí fora sobre este tema, muitos acabam acreditando errado, sendo ensinados errado sobre isto. Um tema tão importante, batismo e dom do Espírito Santo. Nossa proposta, amados, como falei na semana passada, é estudar o que a Bíblia tem a dizer sobre o tema. Então vamos abrir a Bíblia e vamos mais uma vez ler vários trechos da Palavra de Deus para ver o que o Espírito Santo moveu homens a registrarem sobre batismo e dom do Espírito Santo. O texto dentro do seu contexto, a Bíblia explicando a Bíblia interpretando a Bíblia, a interpretação literal
das Escrituras. Esse é o modo correto de estudar a palavra de Deus. Não aquilo que eu acho que a Bíblia diz, não aquilo que eu quero que ela diga, mas o que ela diz. Amados, na palavra de Deus nós vamos encontrar 6 trechos que falam sobre batismo com o Espírito Santo. Vamos começar analisando Mateus capítulo 3. Então abra sua Bíblia comigo nesta manhã, Mateus capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 1 a 12. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Parece um texto a princípio difícil de ser entendido, né? Vamos aos poucos. João Batista praticava o batismo de arrependimento, preparando o coração daqueles que eram batizados, confessando seus pecados para receberem a mensagem do Senhor Jesus. Muitos fariseus e saduceus foram até João para serem batizados. João olhou para eles e disse: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Já está posto o machado à raiz das árvores. O que quer dizer isto? O tempo de julgamento está próximo. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João agora vai falar com aqueles que eram batizados por ele. Eu vos batizo com água para arrependimento. E veja agora o que João vai falar sobre Jesus, que viria depois de João. Ele vos batizará com o Espírito Santo, um grupo, um momento, uma situação, e com fogo, outro grupo, outro momento, outra situação. A sua pá Jesus a tem na mão e limpará completamente a sua eira. O que é isso? Eira, que lugar é esse? A eira era o lugar onde os judeus faziam a limpeza, debulhavam os grãos de trigo, de cevada, depois que eram colhidos. Quando você colhe o grão do trigo, o grão ele vem envolto numa casca, ele vem a palha, vem a casca e dentro da casca está o grão. A casca, a palha, não interessa, não importa, não tem valor. O importante é o grão que está ali dentro da casca. Esse processo de limpeza era geralmente feito à noite, quando soprava a brisa noturna. Então os judeus iam à noite na eira e quando soprava o vento, eles lançavam ao alto os grãos. As cascas, elas se desprendem facilmente dos grãos de trigo. Então, quando eles lançavam ao alto, as cascas se desprendiam dos grãos e o vento que soprava levava as cascas embora, a palha embora. O grão que é mais pesado caía. Eles vinham com as suas pás, recolhiam os grãos de trigo no celeiro, a palha, a casca, aquilo que não prestava, era lançado no fogo. A sua pá, ele a tem na mão, Jesus a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no seu celeiro. Aqueles que são de Jesus estarão com ele para sempre. Mas aqueles que rejeitam a Jesus, que rejeitam a salvação em Jesus, serão lançados num lugar onde o fogo não se apaga,
onde há choro e ranger de dentes, onde o verme não morre, onde serão atormentados para sempre. O mesmo Jesus queria batizar aqueles que nele crescem com o Espírito Santo, batizaria aqueles que não crescem nele, batizará os que não creram nele, os que rejeitaram a ele a salvação de Jesus, com fogo. Amados, batismo com fogo é batismo de condenação, de julgamento. Crente que pede para descer fogo do céu é crente que está pedindo condenação para si mesmo. O mesmo Jesus queria batizar com o Espírito Santo os que nele crescem. Batizará aqueles que não creram nele com fogo. Serão lançados num lugar onde o fogo não se apaga, no fogo inextinguível, onde há choro e ranger de dentes, e serão atormentados pelos séculos dos séculos. Veja o verbo no futuro, percebeu? Ele vos batizará. Agora, olha que interessante, no Antigo Testamento, o que nós vamos encontrar? Versículo de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito, preste atenção nessa expressão, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isaías 44 vai nesse mesmo caminho. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Por 3 vezes nós lemos a expressão, derramarei o meu espírito. Olha que coisa interessante. A expressão batismo com o Espírito Santo só é encontrada no Novo Testamento, é exclusiva do Novo Testamento. Porém, o batismo com o Espírito Santo era uma expectativa do Antigo Testamento, o derramamento do Espírito. Ali que nós lemos agora em Joel, em Isaías. Então, o batismo com o Espírito Santo era uma expectativa do Antigo Testamento. As expressões derramamento do Espírito e batismo com o Espírito são sinônimas, querem dizer a mesma coisa. Um outro texto que também traz a expressão batismo com o Espírito Santo está lá em Atos capítulo 1, versículo 5. O Senhor Jesus, pouco antes de ser assunto ao céu, falando com os seus discípulos, disse, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Depois da sua ressurreição, Jesus ficou 40 dias com os seus discípulos e disse para eles ficarem em Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai. Que promessa é essa? Batismo com o Espírito Santo. Depois de 10 dias, veja, 50 dias, desde a ressurreição de Jesus, ele ficou 40 dias com os seus discípulos, foi assunto ao céu. 10 dias depois, totalizando 50 dias, Atos 2 e 1, que diz ali, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes era uma das 7 festas fixas do Senhor para Israel. Deus deu 7 festas para Israel. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, dia da expiação e tabernáculos. Destas 7 festas, 3 os judeus deviam comemorar em Jerusalém. 3 festas o Senhor ordenou que seriam comemoradas no lugar que o Senhor iria escolher para fazer ali habitar o seu nome. E Deus escolheu Jerusalém. A primeira festa que era comemorada em Jerusalém, pães asmos. Páscoa e pães asmos, como uma era a sequência da outra, Páscoa era comemorada no dia 14 de Nissan, pães asmos seguia-se a Páscoa de 15 a 21, uma festa de 7 dias, então eles juntavam numa só. Pães asmos era a primeira festa comemorada em Jerusalém. Então Jerusalém ficava cheia, as pessoas saíam, os judeus saíam dos seus territórios, das suas casas e vinham para Jerusalém. A segunda festa, que era comemorada em Jerusalém, era Pentecostes. Jerusalém ficava cheia. E a terceira festa era Tabernáculos. Também Jerusalém ficava cheia. Uma coisa interessante de Pentecostes é a seguinte. Das ofertas que os judeus levavam para o templo, eles tinham que levar das suas casas em Pentecostes 2 pães com fermento. Veja, com fermento. Na festa da Páscoa, pães asmos, eles tinham que tirar o fermento das suas casas, não podia ter nenhum fermento na casa deles. Pães asmos, pães sem fermento. Já em Pentecostes, 2 pães com fermento eram apresentados em oferta ao Senhor.
O fermento na palavra de Deus muitas vezes simboliza o quê? Pecado. Aí eu pergunto, como é que a igreja é formada? Judeus e gentios, pecadores, mas que em Cristo formam um corpo, a igreja. E em Cristo não há mais judeu, gentil, bárbaro, cita, escravo, livre, mas todos são um em Cristo Jesus. Quando isso aconteceu? Quando começou a formação da igreja? Em Pentecostes, ao cumprir-se Pentecostes. Percebe que interessante? Aqueles que ouviram os discípulos falarem em outras línguas, alguns olharam e disseram, eles estão bêbados. Pedro disse, não, agora são 9 horas da manhã, eles não estão embriagados, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí Pedro vai citar Joel capítulo 2, 28 e 29. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Veja, isso é muito importante. Pedro mencionou a profecia de Joel capítulo 2. É como fazemos aqui quando levamos uma mensagem para a igreja e citamos um versículo. Pedro estava apenas citando Joel capítulo 2 para mostrar que aquilo que eles estavam vendo, aquilo que estava acontecendo, era o derramamento do Espírito, que Joel escreveu, que Isaías escreveu, mas Pedro citou Joel. Pedro aqui não diz, é o cumprimento. Olha, isso aqui, esse que vocês estão vendo, está se cumprindo. Não está se cumprindo. Aí não se cumpre, vai se cumprir depois essa profecia de Joel. Ele apenas menciona, para mostrar, olha, o que está acontecendo é o derramamento do Espírito. Aquilo que os profetas escreveram. E o que Jesus falou para os discípulos? Vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Percebe como são sinônimas as expressões batismo com o Espírito Santo e derramamento do Espírito? Querem dizer a mesma coisa. Um outro evangelista que também narra sobre o batismo com o Espírito Santo é Marcos. Vamos lá agora para Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 7 e 8. A palavra de Deus diz assim, e pregava dizendo, quem é que está falando aqui? João Batista. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Mais uma vez o verbo no futuro, percebeu? Em Mateus, agora em Marcos. Lucas também registra esse episódio. Vamos agora para Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículos 7 a 9, 16 e 17. Lucas 3 e 7 diz, dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. E agora que nós já lemos Mateus capítulo 3, nós sabemos que multidões eram essas. A Bíblia explica a Bíblia. Que multidões eram essas? Fariseus e saduceus. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Versículo 16. Disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. E agora que nós já lemos e estudamos Mateus capítulo 3, fica mais fácil entender o Lucas capítulo 3. Por que o evangelista Marcos não registrou este episódio como Mateus e Lucas? Por que Marcos não escreveu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, já está posto o machado à raiz das árvores? Por uma simples questão de não ter contexto. Não há contexto em Marcos capítulo 1 para que se escreva, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se Marcos tivesse registrado como Mateus e Lucas registraram, ficaria uma coisa sem sentido. Mas o que é esse fogo?
O objetivo de Marcos, movido pelo Espírito Santo, era simplesmente registrar que Jesus Cristo é aquele que iria batizar com o Espírito Santo. Veja que os 3 evangelistas colocam o verbo batizar no futuro. Batizará, batizará, batizará. Agora nós vamos ler João. João também narra esse episódio. E uma coisa muito interessante vai acontecer em João. Então abra comigo agora João capítulo 1, versículo 33. João capítulo 1, versículo 33. A palavra de Deus diz assim: Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Percebe que o verbo aqui está no presente? Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, diferente de Mateus, de Marcos, de Lucas, João aqui está descrevendo o ministério específico de Jesus. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Mateus, Marcos, Lucas estavam ali apontando para o dia da formação da igreja, do início da igreja, em Atos capítulo 2. João aqui está enfatizando que é ministério do Senhor Jesus batizar com o Espírito Santo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. O ministério do Senhor Jesus na vida do crente, na vida do cristão, tem característica dupla. Inclui primeiro uma remoção. A palavra de Deus diz, João 1:29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado do mundo. E o ministério do Senhor Jesus na vida do cristão também inclui uma doação. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Lembra que estamos na nova aliança? Que foi selada com o sangue de Cristo? Que tem validade a partir da morte de Cristo? E que das bênçãos da nova aliança, nós que temos as primícias do Espírito, nós, igreja, somos o primeiro grupo de beneficiários das bênçãos da nova aliança? E das bênçãos da nova aliança estão habitação do Espírito Santo e perdão dos pecados. Quando hoje uma pessoa recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus traz a esta pessoa o perdão dos pecados. Foi Ele que cancelou a nossa dívida, perdoando todos os nossos delitos. E Jesus batiza esta pessoa com o Espírito Santo. O que aconteceu ali em Atos capítulo 2, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, eles passaram a ser habitação do Espírito Santo. Hoje, aquele que recebe a Jesus como seu Salvador é a habitação do Espírito Santo. Portanto, meus amados, ser batizado com o Espírito Santo nada mais é do que receber o Espírito Santo. Passar a ser habitação do Espírito Santo, isso é ministério do Senhor Jesus, pois é Ele, de acordo com João 1:33, é Ele que batiza com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não é uma experiência posterior à conversão. Como muitos ainda estão aguardando esse dia, o batismo com o Espírito Santo, que é passar a ser habitação do Espírito Santo, é ministério do Senhor Jesus. Isso acontece no ato da conversão. Quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, Jesus Cristo traz a nós o perdão dos nossos pecados e nos batiza com o Espírito Santo. Passamos a ser habitação do Espírito Santo. Bênçãos da nova aliança. Pedro, em Atos capítulo 2, pregou o Evangelho. E aqueles que ouviram a pregação de Pedro disseram: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Uma coisa, amados, muito importante: batismo com água não salva ninguém, nunca salvou e nunca vai salvar. O batismo com água, o passar pelas águas do batismo é a confissão pública da nossa fé no Senhor. Aquele que passa pelas águas do batismo está confessando publicamente, está anunciando que morreu para o pecado e vive para Deus. Num simbolismo eficaz, ao entrar nas águas, morri para o pecado, ao sair das águas, vivo para Deus. Pedro aqui estava garantindo
que aqueles que se arrependessem, aqueles que crescem na mensagem do Evangelho, na mensagem que Pedro pregou, aqueles que ouvissem e dessem crédito à pregação de Pedro e crescem no Senhor Jesus, receberiam o perdão dos pecados. Arrependei-vos para perdão dos pecados, para remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo ao mesmo tempo, e não um depois do outro, não um e ficar aguardando o outro. Para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas o que vem a ser dom do Espírito Santo? Vamos agora para Atos capítulo 10. Lembra de Atos capítulo 10? Cornélio, gentil, piedoso, temente ao Senhor, centurião da corte italiana, teve uma visão e enviou 2 homens até a casa onde estava Pedro. Pedro também teve uma visão. Depois desta visão, o Espírito Santo, lembra que lemos esse texto semana passada? O Espírito Santo disse a Pedro: estão aí 2 homens que eu enviei, vá com eles em nada duvidando. Pedro foi com aqueles homens. Chegando à casa de Cornélio, Pedro disse: vocês sabem que não é lícito para um judeu entrar na casa de alguém de outra raça. Mas hoje o Senhor me mostrou que a ninguém eu devo considerar impuro. E ele entrou na casa de Cornélio e pregou o Evangelho. O que a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 10? Ainda Pedro falava estas coisas, Pedro estava pregando o Evangelho, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aqueles que creram na mensagem de Pedro passaram a ser habitação do Espírito Santo. E os fiéis da circuncisão, os judeus que foram com Pedro, que vieram com Pedro, admiravam-se. Por quê? Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Preste atenção nessa palavra também. Isso nos leva a entender o quê? Que aquilo que os judeus viram na cara de Cornélio já havia acontecido antes. Também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Aquilo que eles viram na cara de Cornélio já havia acontecido antes. E quando isso aconteceu? Lá em Atos capítulo 2, quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, quando passaram a ser habitação do Espírito Santo. A igreja em Jerusalém chamou Pedro. Opa, vem cá. O que você foi fazer na cara de um gentil? Por que você entrou lá? Pedro começou a explicar tudo o que havia acontecido. Na sua explicação, Pedro disse: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele lembrou ali de Atos 1 e 5. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Olha, enquanto eu estava pregando o Evangelho na cara de Cornélio, os gentios passaram a ser habitação do Espírito Santo. Quando eu vi aquilo, eu me lembrei das palavras de Jesus: vós sereis batizados com o Espírito Santo. Se aquilo que aconteceu na cara de Cornélio, que aconteceu conosco no princípio, que princípio? Ali da formação da igreja, em Atos capítulo 2. Se aquilo que aconteceu na cara de Cornélio, eles receberam o mesmo dom que nós recebemos, quem era eu para resistir a Deus? O mesmo dom. Então, amados, concluindo, as expressões batismo com o Espírito Santo e dom do Espírito Santo são sinônimas. Não são eventos diferentes e não são experiências posteriores à conversão. Ser batizado com o Espírito Santo nada mais é do que passar a ser a habitação do Espírito Santo. Isso é ministério do Senhor Jesus, que traz aquele que crê em Jesus. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, Jesus traz a esta pessoa o perdão dos pecados e a batiza com o Espírito Santo. Ela passa a ser a habitação do Espírito Santo. Mas e o falar em línguas? Agora, será que o falar em línguas não é o batismo com o Espírito Santo? Tem crente que acha que fala em línguas. Sabia? Eu também. Sabia que eu falo em línguas? Eu falo português, eu falo inglês. Agora, aquilo que a gente vê lá fora, o decanta rabassube, queridos, aquilo ali, quem é cheio do Espírito Santo não faz isso não.
Aquilo que a gente vê lá fora, uma pessoa cheia do Espírito Santo, não faz aquilo, não. Vamos aos fatos. Vamos para Atos capítulo 2. Já lemos o versículo 1. Vamos agora para o contexto. Abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 12. A palavra de Deus diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Como de um vento, não era um vento, parecido com um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo, parecidas. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar na vida daqueles homens. Eles passaram a ser controlados, dominados pelo Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Preste atenção agora dos versículos 5 até o 12. Era Pentecostes, uma das festas comemoradas em Jerusalém. Jerusalém estava cheia. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Todas as nações debaixo do céu estavam representadas ali pelos judeus que foram a Jerusalém comemorarem Pentecostes. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Por que ficaram perplexos? Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E nós vamos ver, amados, que por 3 vezes a palavra de Deus enfatiza que as línguas faladas pelos discípulos eram línguas possíveis de serem entendidas. Eles estavam entendendo o que os discípulos estavam falando. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Segunda vez que o texto enfatiza, as línguas faladas pelos apóstolos eram línguas possíveis de serem entendidas, eles estavam entendendo o que os discípulos estavam falando. Versículo 9, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, não judeus convertidos ao judaísmo, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Terceira vez que o texto enfatiza, a palavra de Deus enfatizando. E, amados, quando a palavra de Deus ensina uma coisa, ela enfatiza, é para nós entendermos. As línguas que estavam sendo faladas pelos discípulos eram línguas que aqueles judeus que vieram para comemorar Pentecostes conseguiam entender. As línguas dos medos, dos partos, elamitas, naturais da Macedônia, da Mesopotâmia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, eles estavam ouvindo nas suas próprias línguas as grandezas de Deus faladas pelos discípulos, no poder do Espírito Santo. Todos, versículo 12, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Quais línguas os discípulos estavam falando? Línguas entendíveis, línguas que eram possíveis deles entenderem. Eles estavam ali ouvindo as grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Agora veja, Pedro, ele declarou: arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, quantos creram na mensagem de Pedro? 3.000. 3.000, assim como os 12,
2 grupos foram batizados com o Espírito Santo. Os 12 apóstolos, os 3.000. E aí eu pergunto, os 3.000 falaram em línguas? Não. Mas eles foram salvos. Porque eles creram na mensagem de Pedro. Porque eles confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. E se foram salvos, receberam o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo ao mesmo tempo. Não um depois do outro. Não um e ficar esperando pelo outro. Não um e ficar orando pelo outro. Ao mesmo tempo. Pedro garantiu que isso aconteceria a eles. Eles creram em Jesus. O Senhor Jesus trouxe a eles o perdão dos pecados. E a cada um deles que creu em Jesus, batizou com o Espírito Santo, passaram a ser habitação do Espírito Santo. Portanto, queridos, quando uma pessoa recebe pela fé a Jesus como seu Salvador, ela recebe de Jesus o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo ao mesmo tempo, no ato da conversão. Todos os cristãos recebem de Jesus o perdão dos pecados e passam a ser habitação do Espírito Santo no momento em que começam suas vidas cristãs. Batismo com o Espírito Santo não é uma experiência que vem após a conversão. O último texto que nós vamos analisar nesta aula está em 1 Coríntios capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler o versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. A palavra de Deus diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Dificilmente aqui neste versículo Paulo estaria se referindo a Atos capítulo 2, porque nem Paulo nem os coríntios estavam ali para presenciarem aquele fato. Mas Paulo aqui escreve que ele e os coríntios puderam participar das bênçãos que aquele evento tornou possível. Veja que o versículo diz: em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. O que Paulo está ensinando aqui, amados, é que como cristãos, nós temos uma experiência do Espírito Santo igual para todos. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Quando uma pessoa recebe a Jesus como seu Salvador, ela passa a ser habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo batiza esta pessoa no corpo de Cristo. Imerge, mergulha. Esse é o sentido da palavra batizar. Batizar tem esse sentido, mergulhar, imergir. É o Espírito Santo que imerge, que batiza a pessoa no corpo de Cristo. Essa é a experiência inicial que todos os salvos têm. Hoje, todo que recebe a Cristo como seu Salvador e Senhor é parte da igreja. Não em minúsculo, igreja local, em maiúsculo, igreja, corpo de Cristo. É impossível ter o Espírito Santo e não ser igreja. É impossível ser igreja e não ter o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que nos imerge, nos batiza no corpo de Cristo. E a todos nós, Paulo continua falando, foi dado beber de um só Espírito. No capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo escreve sobre os dons. Ele começa escrevendo sobre a unidade do Espírito na distribuição dos dons. Depois ele vai falar sobre a diversidade dos dons. O mesmo Espírito, é dele que brotam as bênçãos para o cristão. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É o mesmo Espírito que habita em mim, que recebi a Cristo como meu Salvador, que habita em você, meu amado irmão, minha amada irmã, que recebeu a Cristo como seu Salvador. E todas as vezes que nós oramos, e na nossa oração dizemos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Espírito Santo confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Só é possível chamar Deus de Pai, aquele que é filho. Quando falamos em nossas orações, Senhor, meu Deus e meu Pai, o Espírito Santo confirma ao nosso espírito que nós somos filhos
de Deus. O Espírito Santo nos cela como propriedade exclusiva de Deus. É o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. É Ele que garante que somos propriedade do Senhor Jesus e que Ele vai voltar para buscar a sua propriedade, porque da sua propriedade, daquilo que é dele, Jesus não abre mão. O que Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios 12 faz eco às palavras de Jesus, ali em João capítulo 7. No último dia, o grande dia da festa, e aqui, especificamente em João capítulo 7, a festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber, não vir sobre. Nova aliança, habitação do Espírito Santo. Receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A nova aliança tem validade a partir da morte do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 2, a formação da igreja. Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, passaram a ser habitação do Espírito Santo. Hoje, aquele que crê em Jesus, recebe de Jesus o perdão dos pecados e é batizado com o Espírito Santo, passa a ser habitação do Espírito Santo no ato da sua conversão. Portanto, meus amados, o batismo ou dom do Espírito Santo não é uma experiência posterior à conversão que alguns têm e outros não, mas é a experiência inicial que todos os salvos têm. Semana que vem, se o Senhor permitir, vamos continuar as nossas aulas sobre a doutrina do Espírito Santo, tratando sobre a provisão do Espírito Santo para a vida do crente. O que é ser cheio do Espírito Santo? Por quê? É importante, é vital para a vida cristã, a vida que Deus quer que vivamos, sermos cheios do Espírito Santo. Vamos falar sobre tudo isto na próxima aula. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, aprendemos hoje da Tua palavra, ó Deus, e agradecemos por isto. Agradecemos, Senhor, porque temos este privilégio. Agradecemos, ó Pai, por tantos ensinos preciosos que o Senhor deixou para nós na Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor também prepare os nossos corações para as próximas mensagens que ouviremos neste dia, que estejamos atentos àquilo que o Senhor quer que aprendamos da Tua palavra no dia de hoje. Fica conosco, ó Pai, agradecemos em nome do Senhor Jesus por todas as bênçãos que o Senhor dia após dia derrama sobre nós. Agradecemos, ó Pai, por sermos habitação do Espírito Santo. Agradecemos porque o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Agradecemos, ó Pai, porque sabemos que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua propriedade. E agradecemos porque somos propriedade exclusiva do Senhor e o Espírito Santo que habita em nós confirma isto. Pedimos a Tua graça sobre cada um de nós, peço a Tua bênção, ó Pai, sobre cada família que está assistindo esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.